Já aqueceu o seu coração agora, né? O amor aquece a nossa alma. Queridas, casa escolhida. O tema que nós estamos vendo desde o início desse congresso. Um tema muito especial. E eu escolhi 2 casas para falar para vocês nessa manhã. Casas de cumprimento profético. Por isso que ela é muito especial. Não é uma casa comum, não são casas comuns. Mas são casas onde Deus escolheu para cumprir profecias. Abra sua Bíblia em Lucas no capítulo 1. Nós vamos ver Lucas no capítulo 1. Na primeira parte do texto, até o versículo 25. Que eu não vou ler agora, eu vou pincelar alguns versículos com vocês. E a partir do versículo 5, o texto começa a falar sobre o anúncio do nascimento de João Batista, né? E é interessante que esse texto, obrigada, querida, ele nos traz toda uma trajetória ali de Zacarias, que era sacerdote, que estava no templo. E o texto diz que Zacarias estava ali orando, cumprindo o seu sacerdócio. E aí quando nós começamos a ver o anúncio do nascimento de João, Deus envia um anjo, está no versículo 11, que coloca-se em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele, porque a presença do Senhor tem que gerar temor em nós. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porá o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Preste atenção nessa palavra do anjo, gente. Qual era a missão de João Batista? Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Desde o ventre, está entendendo que a criança no ventre, ali já começa a se manifestar o seu destino profético. E converterá muitos dos filhos de Israel, o Senhor teu Deus irá adiante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Olha o que tem que acontecer numa casa, gente. Converter o coração dos pais aos filhos. E os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E aí já conhecemos que Zacarias fala: como? Eu sou velho, eu sou idoso. Ontem nós vimos o texto que a Camila ensinou aqui para nós, né? Eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. E aí o que aconteceu? Ele fica mudo. Fica mudo então, você falou demais, não é? Já falei o que vai ser, o que Deus vai fazer, qual é o propósito disso. E aí a sua palavra vem de dúvida. É humano, gente. É humano. A gente sempre olha para a condição humana. Mas naquele momento Deus estava trazendo algo tão tremendo para a história, tão profundo. E quando Zacarias não compreendeu isso, ele ficou mudo. E aí ele termina o ofício dele lá de sacerdote. E no versículo 23 diz assim: e sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. Terminados os dias do seu ministério lá no templo, depois de ter recebido uma palavra profética para a sua casa, uma casa que foi escolhida para um cumprimento profético, ele volta para a sua casa. Como é que você vai voltar para a sua casa
depois desse congresso, gente. Qual é a mensagem que você está levando nesses dias aqui, que você tem recebido, que você vai levar para a sua casa? O segundo texto está nos versículos 26 e 27, nos apresenta outra casa escolhida. 2 casas, 2 cumprimentos proféticos, 2 destinos. Aleluia. Você está entendendo isso? Uma casa tem que ter tudo isso. A nossa casa tem que ser o altar de adoração ao Senhor. Nós escolhemos como nós queremos fazer a nossa casa. E especialmente a mulher. A mulher, ela implanta o clima espiritual da sua casa. A mulher traz a atmosfera dos céus para a sua casa. E quando a mulher entende qual é o projeto de Deus para a vida dela, as coisas começam a acontecer dentro de casa. Aleluia. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus, 26, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, outra casa escolhida. E o nome da virgem era Maria. Maria. No 6º mês da gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que aguardava e já era desposada, prometida em casamento a José, da casa de Davi. 2 casas escolhidas para esse cumprimento, a casa de Isabel e a casa de Maria. Elas eram primas e foram escolhidas por Deus para cumprir o seu propósito. Isabel, idosa, estéril, esposa do sacerdote Zacarias, um casal maduro e experiente, que servia ao Senhor. E no versículo 6 do capítulo 1 de Lucas, está uma descrição de quem eles eram. Olha aí na palavra de Deus. E eram ambos justos perante o Senhor, perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eram justos e viviam irrepreensivelmente e cumpriam os mandamentos e a lei do Senhor. Está entendendo isso? O que significa uma casa escolhida por Deus? É isso. É isso. Justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente. Uma vida irrepreensível é o que nós precisamos nesse nosso tempo, para que as nossas casas sejam casas escolhidas pelo Senhor. A palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor e não o amor. Porque nós vivemos numa geração que se diz apaixonada por Jesus, mas isso não os impede de quebrar princípios. Nós estamos vendo gente que diz: eu sou apaixonada, canta a paixão, canta o amor, mas na primeira tentação cede, negocia seus valores e quebram princípios, e depois não sabe porque a casa não é abençoada. Eu escuto os pais desesperados muitas vezes com seus filhos e perguntam muitas vezes: onde foi que eu errei? E quanto nós precisamos hoje termos entendimento que quando nós queremos buscar a sabedoria, o que vai pavimentar o caminho da sabedoria é o temor do Senhor. Temor não é medo, temor é quem Deus é, que eu reconheço a sua soberania, eu reconheço o seu lugar, e eu tenho desejo no meu coração de agradar o Senhor, de levar uma vida íntegra, uma vida irrepreensível. E quem conhece Deus não negocia o seu valor, não abre mão, porque sabe quem é. O anjo foi lá e encontrou Maria. Zacarias e Isabel eram assim. Aí ele vai na casa de Maria.
uma simples jovem, virgem, prometida em casamento. E aí nós vamos ver Lucas 1, 28 e 30. O anjo chega lá e olha o cumprimento que ele dá a Maria. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Salve, agraciado. Será que o anjo pode chegar hoje na minha e na sua casa? Será que ele pode chegar e entrar na nossa casa e dizer: salve, agraciada, você encontrou graça diante de Deus? Gente, a gente pode ter graça diante dos homens. Eles podem gostar da gente. É tão bom a gente ser amada, acolhida. Eu gosto muito disso. Mas quando vem dos céus alguém enviado por Deus, um anjo, e diz: salve, agraciada, o Senhor achou graça em você. Não compara com nada. Nada nesse mundo pode comparar. Duas casas habitadas por gente simples, humilde, mas gente comprometida com Deus. Gente sintonizada com o mover profético. Casas onde Deus escolheu para derramar sua graça de forma visível e sobrenatural. Porque para o natural, gente, nós temos as nossas competências humanas. Mas para o sobrenatural, somente a graça e o poder de Deus nas nossas vidas. O ordinário nós já fazemos todo dia. O extraordinário nós precisamos da unção de Deus. Casas escolhidas para milagres. Qual milagre que você precisa na sua casa nesta manhã? Porque eu tenho plena convicção que o Deus de milagres está aqui nessa manhã. E eu quero refletir com vocês sobre essa moça simples, Maria. No versículo 46, depois que ela recebeu essa notícia, ela tem o cântico de Maria, o Magnificar. Ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Na última viagem que nós fizemos para Israel, depois que nós saímos do tanque de Betesda, e eu ministrei sobre a graça de Deus na cura, ali no tanque de Betesda, nós chegamos num jardim muito bonito, e nesse jardim tem a construção de uma igreja. E o guia nos falou que essa igreja foi construída no lugar onde era a casa que Maria nasceu. Porque depois foi para Nazaré. E eu fiquei ali pensando, era dia das mães, assim, antecedia, a semana antes do dia das mães, e eu fiquei pensando sobre aquela mulher, aquela moça tão simples, aquela jovem judia, e pensei o que fez diferença na vida dela, como era a vida de Maria, a formação que ela recebeu dos seus pais, como eles a educaram na cultura judia, sua simplicidade, seu compromisso com José, como era o seu coração de adoradora. Porque quem escreve o Magnificar, quem fala o Magnificar, tem um coração de adoradora. Para ser escolhida entre tantas jovens judias, para ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus. O que Deus viu em Maria? Uma jovem comum para escolhê-la como mãe do seu filho aqui na terra, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus da presença, para ser aquela que carregaria em seu ventre o Salvador, aquela que iria amamentar. Gente, amamentar o Salvador, embalá-lo nos seus braços, criá-lo para cumprir sua missão, dando-lhe um lar e uma família de refúgio aqui na terra. Isso me faz pensar que ser mãe é um chamado espiritual para uma mulher. É um chamado tão espiritual, que lá no Gênesis 3,15, depois da queda, quando Deus fala ali para Satanás,
que ia interditar a amizade que foi estabelecida com Maria, com Eva, a primeira mulher. Naquele momento, ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Estava falando quem Maria iria carregar no ventre. Ali já apontava para Jesus. Quando Maria recebe esse anúncio do anjo, ali já estava o cumprimento profético de Gênesis 3,15, gente. Ela seria portadora da vida em seu ventre, carregaria gerações. E Maria ouviu, creu e obedeceu. 3 verbos: ouviu, creu e obedeceu. Guarde isso, porque esses 3 verbos definem quem você vai ser no projeto de Deus. Porque você pode ouvir, mas pode não crer. Pode ouvir e crer, mas pode não obedecer e impedir o cumprimento profético na sua vida e na vida dos seus filhos. Aí Maria se prepara para visitar Isabel, porque o anjo falou: sua prima Isabel concebeu, está grávida. Meu Deus, como? Ela é idosa, né? E ali ela sai e vai visitar Isabel. E quando ela chega perto de Isabel, ali naquele momento de encontros de ventres proféticos, encontro de ventres proféticos, encontro de ventres frutíferos, aleluia. E quando elas se encontram, João Batista salta de alegria no ventre de sua mãe Isabel. Queridos, quando nós estamos gerando projetos no ventre, projetos de cumprimento profético, pode ser uma criança, mas pode ser um projeto que você tem, algo que Deus te deu, que você está gerando na sua alma. Quando nós encontramos com outra pessoa, porque encontros proféticos é Deus que prepara. A gente pode fazer tudo para se aproximar de alguém, para buscar alguém que a gente quer, que a gente admira, mas encontros proféticos na grande teia de Deus, na rede de relacionamento de Deus, é Ele que faz esses encontros. É Ele. E quando há um encontro de propósito, gente, aqui ó, salta dentro do nosso peito. O coração acelera, você sente algo diferente, você fala: meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? É um encontro, que conexão especial. 2 mulheres simples, que não estavam juntas apenas porque eram primas, estavam juntas por uma conexão de alma e de ventre. Naquele momento, o ventre delas eram berços de destinos proféticos. Qual o projeto que você está carregando na sua alma? O que você está gerando na sua alma? Nós não fomos chamados para a esterilidade. Não fomos chamados. E nós vimos ontem com a Camila que todas as mulheres dos patriarcas que eram estéreis, elas viveram milagres no seu ventre. Milagres. Porque a esterilidade, ela nos tira do propósito de Deus, da fundação do que vamos deixar aqui nessa terra, do legado que vamos deixar. Então talvez você não esteja gerando um filho mesmo no seu ventre, mas você pode estar gerando um projeto na sua alma, um projeto que vai ser frutífero, que vai alcançar gerações, que vai alcançar descendência, e Deus te chama para cumprir propósito na sua vida. Aquele chamado que Ele te fez um dia, não caiu por terra. Não caiu por terra. Você continua no radar de Deus. E Ele quer realizar na sua vida o que Ele te prometeu, mas você tem que crer e obedecer. Maria carregava Jesus, o Messias, aquele que viria pisar a cabeça da serpente, já profetizado em Gênesis 3,15, porque a continuidade do versículo diz: Ele pisará a sua cabeça. Já pisou na cruz.
Queridos, a cabeça de Satanás já foi esmagada na cruz. Ele não tem mais domínio sobre a nossa mente. Ele não tem mais, porque a mentalidade do mal já foi esmagada na cruz, porque Jesus veio, derramou e pagou o preço por nós. Ah, gente, quando Jesus morreu na cruz, Satanás pensou, pronto, acabou. Acabou, já cumprimos. Acabamos com o Filho de Deus. Mas era apenas sexta-feira. Era apenas sexta-feira. O domingo vinha logo aí. Um domingo como hoje, quando a luz entrou nas trevas. Jesus foi lá e tirou da mão de Satanás a chave da morte e da vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Jesus venceu. Jesus venceu. Mas vocês sabem de uma coisa? Em Gênesis 3,15 também está dizendo que ele picaria o calcanhar, ferirá o calcanhar. Gente, ele continua tentando. Quando você aceita Jesus, ele quer fazer tudo para te desestabilizar. Qual a função do calcanhar para o nosso corpo? Estabilizar. Imagina que você tem aí uma ferida no seu calcanhar. Como que você anda? Você anda devagar? Você anda com dificuldade? Você anda com medo de machucar mais? Você anda com medo de cair? Entende o que é ferida no calcanhar? Satanás veio para te desestabilizar. Ele quer tirar seu ponto de equilíbrio. E nós estamos vivendo no mundo hoje, onde há muitas pessoas que perderam o seu ponto de equilíbrio. Estão caminhando em extremos. Estão indo para compulsões. Estão indo para negociar valores. Não conseguem mais ter equilíbrio. Fazem escolhas erradas. Porque estão desequilibrados emocionalmente. É aquilo que Tiago fala. E vós que sois de ânimo dobre, de andar inconstante, vacilante, que caminha vacilante, limpai o coração. É manhã de cura, queridos. É manhã de cura. Porque nesse momento, quando Isabel viu Maria, ele diz, qual o motivo dessa graça maravilhosa que me venha visitar a mãe do meu Senhor? E o Magnificar, ele traz a revelação disso. Primeiro, Maria conhecia quem era o Senhor. Ela tinha um conhecimento sobrenatural de quem Deus era. Essa moça tão nova, é ela quem declara, minha alma engrandece ao Senhor. Nós engrandecemos ao Senhor com a nossa alma. Mas quando a alma está entulhada de mágoas, ressentimentos, amarguras, iras, invejas, falta de perdão, como é que você vai engrandecer o Senhor com o coração entulhado? Quando o autor de Provérbios, Salomão, escreve em Provérbios 4:23, ele diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida. A sua vida só vai fluir no propósito que Deus tem para você, quando você limpar o coração. Coração entulhado não é livre para adorar. Coração entulhado não é livre para amar. Coração entulhado não é livre para cumprir um propósito, porque não obedece. Tem que perdoar. Deus te chama nesta manhã para você analisar a sua vida, ver as pendências da sua vida, olhar as dívidas que você carrega no balcão, no banco do inferno. Porque quando nós carregamos mágoa, ressentimento, amargura, a amargura nos priva da graça de Deus. Já pensou isso? Alguém se privar da graça de Deus?
Portanto, nessa manhã, você não saia desse lugar de adoração sem parar e relacionar as pessoas que você precisa perdoar. É tempo de liberar pai e mãe, porque a função de João Batista foi converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então é tempo de liberar a alma. Essas doenças que você tem, são doenças que vêm porque tem mágoa e ressentimento no seu coração. E quando a alma está doente, o corpo, aparecem os sintomas. O corpo sofre. Nesse livro de família, tem um capítulo que fala sobre o adoecimento da alma. Todas as doenças que podem vir para o nosso corpo, como resultado das dores da alma. Para que carregar tudo isso? Mulheres adultas, muitas já mães, que ainda vivem naquela queixa e lamúria da mãe que errou, do pai que abandonou. Queridos, o cenário mudou. Você cresceu. Você não precisa mais viver assim. Levanta, limpa a alma. Tira toda obstrução, todo entulho que está na alma. Porque Deus te chamou para ser agente de cura para você e para a próxima geração. A sua casa precisa ser uma casa de cura. Maria engrandece ao Senhor. A declaração de Maria é porque ela tinha uma vida de intimidade com Deus. Ela discerniu o cumprimento das profecias. E ela disse: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela separa espírito e alma. Minha alma engrandece, meu espírito se alegra. Porque é no espírito que o Espírito Santo traz a alegria de Deus para a nossa vida. A alegria do Senhor, a nossa força é. Então é a alegria que está no coração de Deus, que vem para o nosso coração. E a gente vence. Todas as feridas, Satanás tenta te destabilizar. Vai querer picar o seu calcanhar. Desde Gênesis 3,15. Mas ele não vai te desestabilizar. Porque você tem o Senhor na sua vida, o Espírito Santo de Deus. Maria tinha humildade, pois contemplou a insignificância da sua serva. Gente, a humildade vai adiante da honra. A humildade pavimenta o caminho da honra. Se você caminhar em humildade, o Senhor vai te honrar. Porque Maria se sentiu ali serva do Senhor. Contemplou a insignificância da sua serva. Gente, isso é tremendo. Você sabe qual é o propósito da vida que você carregou ou carrega no seu ventre? Você sabe qual é o destino profético dos seus filhos? Você já observou as competências que Deus habilitou os seus filhos? Ou a crítica não te deixa olhar as competências deles? Os recursos internos que Deus já habilitou cada filho que nasce aqui nesse mundo. Ele nasceu na sua casa. Deus escolheu o seu ventre. E a responsabilidade é sua. É sua. Não adianta delegar essa responsabilidade para ninguém, porque é você que vai dar conta. E quando eu vi aquelas jovens lá em Jerusalém, nos muros e nos túneis, orando e chorando, eu falei: meu Deus, nós estamos vivendo um tempo de gerações que não aprenderam a orar e a chorar. Orar diante de Deus, ler a palavra, gastar tempo aprendendo e vivendo com Deus. Por quê? Porque estamos distraídas. Estamos distraídas. Qual o destino profético dos seus filhos? Pergunte ao Senhor. Pergunte, olhe as múltiplas inteligências que eles têm e reconheça quem Deus é. Maria reconheceu, porque o poderoso realizou maravilhas a meu favor. Santo é o seu nome. Quando nós contemplamos a santidade de Deus, não dá para viver da mesma forma. Não dá. Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Sede santo, porque eu sou santo, diz a palavra de Deus. Santidade é tirar contaminação. Maria era estudiosa das Escrituras. Sua misericórdia estende-se de geração em geração. Maria era uma adoradora em espírito e em verdade.
O cântico dela nos ensina as virtudes necessárias para uma mulher: conhecimento e sabedoria do alto, discernimento e alegria em Deus, humildade, reconhecimento que tudo vem de Deus, sua formação espiritual. E isso nos faz pensar que Maria era uma mulher segundo o coração de Deus. Mas para fechar, eu quero lembrar uma característica de Maria que a gente precisa aprender. Eu fico imaginando hoje, se o anjo chegasse à nossa casa e falasse assim: salve agraciada. É comigo mesmo, né? Estou eu aqui, eu sou essa agraciada. Você vai ser mãe do Filho de Deus. Aí, você está brincando, né? Meu Deus, eu tenho que postar isso. Eu tenho que postar isso. Imagina, aliás, eu acho que quando o anjo entrou, já tiraria um selfie com o anjo, não é, gente? Oh, meu Deus, que coisa tremenda. Um anjo na minha casa. E agora eu vou postar, as minhas amigas vão morrer de inveja, que eu vou ser a mãe do Salvador. Gente, o texto diz: Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Fecha a boca, minha irmã. Aleluia. Se Deus escolheu a sua casa para realizar um milagre, não saia contando para as pessoas os projetos do seu coração. No tempo certo, Deus vai estabelecer para se você trazer ao público. Mas o tempo de ficar em silêncio é um tempo que Deus vai te dar a revelação. É sua escolha. Então, queridos, Maria acompanhou seu filho em todos os momentos. E quando Jesus estava na cruz, ele entrega a sua mãe para João. E quando ele entrega a sua mãe para João, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele não deixou a sua mãe desamparada. E aí nós podemos agora fechar aprendendo com Maria. E você? Deus pode achar graça na sua vida? Deus pode escolher a sua casa? A sua casa é lugar de refúgio? A sua casa, se o anjo chegar na sua casa, o que ele vai encontrar lá? Uma casa em ordem organizacional, em ordem na alma? Ou ele vai ouvir gritos? Ou ele vai ouvir palavras que não abençoam? Ou ele vai ver uma gente distraída dentro de casa, não percebendo o que está acontecendo à sua volta? Queridos, estamos vivendo a convergência do tempo para o reinado do anticristo. Jesus vai voltar. Os sinais indicam como está a tua casa. Como casa escolhida de Deus. Eu espero que quando Deus entre com seu anjo na nossa casa, Ele possa dizer para cada um de nós: salve agraciada. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Que você possa se levantar nesse momento. Não aceite viver um nível de mediocridade na sua casa. E eu já chamo aqui a pastora Laudiane para orar com vocês, nesse momento. Porque hoje é dia de concerto. Essa manhã é uma manhã de concerto. Encontros proféticos, conexões proféticas. Você não veio para cá por acaso. O Senhor te trouxe para uma conexão profética. Aquilo que Deus te chamou e que Ele colocou no seu coração. Nesse momento, você vai colocar diante de Deus. Mas vai também pedir perdão ao Senhor. Por ter permitido que a casa que Ele escolheu para fazer milagres, você ouviu, mas pode não ter crido. Se ouviu e creu, mas não obedeceu.
E quando nós não obedecemos, nós inviabilizamos o projeto de Deus na nossa vida, na nossa casa e na nossa descendência. Deus abençoe você. Amém. Dê um aplauso forte a Jesus por essa palavra. Eu quero que você aplauda a Jesus por essa palavra. Fica aqui comigo só um pouquinho. Estenda a sua mão para cá, só um momento antes de orarmos. Pastora Ilma precisa ir, que ela vai ministrar agora em outro congresso. Agora mesmo, é só o percurso do carro. Porque ela ouviu, ela creu e ela obedeceu. Mulheres que ouvem, creem e obedecem não vivem para si, mas vivem para o Senhor. Amém? Diga: o Senhor te abençoe e abençoe a tua casa. Nós honramos o teu ensino, a tua sabedoria. Aceitamos que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. E recebemos. Diga: vamos ouvir, crer e obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Dê mais um aplauso ao Senhor.